was pressing it. No, we're There we on. go. We did it. Tech team. All right. Welcome everyone to a very cool another around the world with business this time with the amazing Simone. And Yay! again, you have created a beautiful book on the topic, Joy of Business. Check it, you rolling. And in multiple languages as well, just to throw it out there. So, Yeah. how are you? I learned all these languages and then I myself just went through and started going, oh, let's do Arabic and then no. Na verdade, eu aprendi esse idioma e falei, vamos começar árabe. Essa é a alegria dos negócios bem aí. E de novo, só para todos assistindo, nós temos vários convidados maravilhosos ao redor do mundo todo e eles chegam para trazer a conscientização deles em torno de como os países deles mesmos que funcionam os negócios. E Simone, eles te farão algumas perguntas. E você vai dar as suas ferramentas e conselhos maravilhosos. Eu tenho uma coisa rápida para te perguntar. Uma das coisas que eu notei, sabe, é que os negócios eram essa coisa muito séria que precisava ser dominada e você tinha que ter habilidade, treinar, e essa grande pletora de máquina que você tinha que criar para ser bem-sucedido. Anos e anos e anos. Eu reconheci que eu não tenho alegria disso como meu ponto. Então, eu adoraria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, eu acho que o principal, Graham, não é julgar qualquer coisa, não importa, não importa onde você cresceu. Eu acho, sabe, você sabe, cresceu na África do Sul, não é? Sim? Eu tô checando. Eu sei que você tem vários passaportes. Eu acho que você é um espião secretamente. E esse é uma outra conversa. Eu acho que isso tá além do limite da fronteira. E sabe, uma das coisas que eu conto algumas vezes já, quando eu era criança, sabe, se você estiver ouvindo ou assistindo isso agora ou no futuro, qual era o seu ponto de vista na infância, sabe, quando está crescendo? Para mim, meu pai, sabe, ele usava terno, gravata, camisa todo dia. Ele tinha a pasta, o terno, a coisa toda. Para mim, na infância, o meu pai saía para trabalhar num terno com uma pasta, né? E é tão estranho, porque isso acabou significando algo. E honestamente, eu pensei que era isso que você tinha que fazer. Você tinha que se vestir, mesmo olhando para a palavra corporativo, sabe? É isso que o corporativo faz, etc. Por que que a gente faz corporativo tão significante, sabe? Quando cada um de nós está criando um negócio de uma maneira diferente todos os dias. E eu nunca vou esquecer, um dia, finalmente, eu descobri o que estava na pasta do meu pai. Porque era tão importante, obviamente ele devia ter uma pasta para trabalhar, para ser bem-sucedido. E eu reconheci muito anos depois que ele tinha uma maçã, um sanduíche, e um jornal na pasta. E eu falei, cara, isso é muito engraçado, porque para mim eu falei, é isso, se você tem isso, então você tem tudo. E tipo, ah, era um jornal e o almoço, era importante para ele. O que você está fazendo importante para você sobre os negócios, o significante, que não é. E pode haver essa alegria gigantesca. Só queria dizer uma coisa, porque tem muitas pessoas que eu estou conversando recentemente que eu tenho tipo assim, no mundo dela, essa estranheza, sabe, até o ponto da sua própria percepção sair como essa tontura, sabe? Tipo, é lua cheia, mudanças no mundo, tantas mudanças no mundo, e é isso que eu quero dizer. Você está consciente dessas mudanças, ok? O que quer que esteja ocorrendo? O que você está pedindo, do que você está consciente? Hoje é um dia diferente, mas nos últimos dias, e eu falei, para onde foi minha felicidade? Para onde foi minha alegria? E como eu descrevo, não há alegria dos negócios, alegria dos negócios para mim. Quando não há, eu falei, ok, o que está acontecendo, sabe? Entrei numa reunião ontem com três diferentes pessoas, começamos a reunião e alguém me disse, sabe, como você faz um Zoom? Ei, como você tá? E eu olhei para eles e falei, não tô ótima. De modo algum, não tô ótima. Eu nem queria me encontrar. E eu comecei a chorar. E eu falei, merda.
Aí eu comecei a conversar sobre o que estava acontecendo e os três começaram a falar o que estava acontecendo para eles. E passamos tipo 40 minutos, não fazendo um mergulho profundo no buraco negro. Foi mais um mergulho profundo. Quão consciente pra cacete estamos que nem reconhecemos. E todos nós passamos por tanta mudança, o mundo está passando por mudanças. E não julgue. Quando você está nisso, encontra alguém, um amigo, ou até mesmo fala. Eu estava dirigindo meu carro dizendo, ok, você tem as ferramentas, a quem pertence isso? Todas essas perguntas são, sabe, eu ia mencionar, se você não conhece Access Conscious, são perguntas e quem é que pertence isso? Isso é meu? Eu estava assim, no universo de quem eu estou? Porque qualquer que fosse o mundo que eu estava, havia esse estreitamento ao invés de uma amplitude de possibilidades. E eu acordei feliz com uma abertura de possibilidades. E quando eu não acordo, eu fico tipo, ok, o que está acontecendo? Do que eu estou consciente que eu não podia chacoalhar? Fui para a cama, no dia seguinte eu acordei e eu estava, ainda tá aqui. Ai, o que tá acontecendo, sabe? E eu levei a maior parte do tempo de ontem para sair disso, mas fica com isso. E é isso que eu vou dizer, pessoal. Sabe, nem todos os dias os negócios são arco-íris e unicórnio, está rindo, tá tudo dando certo, tem dinheiro no banco, não é isso. É saber como lidar com cada situação, as ótimas e as não tão ótimas. Sabe, você pode fazer uma pergunta, você te é permitido. Você tem pessoas que você vai telefonar, o que você vai fazer a seguir? Para mim é uma das coisas mais importantes de se olhar. O que você vai fazer a seguir quando você chega numa parede, se você perder dinheiro, um contrato, sei lá, você perde coisas, um projeto, ou ninguém aparece para uma classe que você está fazendo, sabe? Você não tem clientes no varejo. A alegria dos negócios é a habilidade de estar na pergunta e fazer essa outra pergunta e buscar além, fazer outra pergunta e, ok, essa não é minha realidade é algo diferente. E eu vou buscar isso, independente do que se pareça, do que você queira. Eu só quero mencionar isso porque, sabe, nem tudo é, e, sabe, sorvete e arco-íris, como eu mencionei. Primeiro, você trouxe tantas ferramentas brilhantes e eu acho que as duas coisas que realmente saltaram foi um. Eu queria falar do que você estava dizendo, e como eu tenho a experiência de ter feito negócio, feito diferente, as classes e o livro de Alegria dos Negócios, quais são as ferramentas de negócio feito diferente, Alegria dos Negócios e Access Conscious que são tão diferentes do resto do mundo, que é nesses momentos, eles são crus, vulneráveis, é onde as maiores ferramentas se aplicam. Ninguém oferece ferramentas nesse momento. Tem esses métodos de ser bem-sucedido. Ei, quando é realmente difícil, para onde você vai com isso? É isso que eu amo tanto sobre o que vocês oferecem. Sim, obrigada. Eu vou dizer, tem muitos mentores, coaches fabulosos. Eu sigo muitas pessoas, é uma das minhas coisas favoritas. Você segue pessoas dando ferramentas de negócio e a forma que eles fizeram, sabe? Porque você tá com as mãos na massa, você tá tipo, o que que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo? Sabe, eu me educo o tempo todo e eu não me seguro, sabe? Eu tenho uma resposta, definitivamente eu tenho uma resposta, mas como você disse, você tem essas ferramentas e pode estar nas perguntas e a gente vê o que as outras pessoas estão escolhendo, o que está acontecendo ao redor do mundo, que você pode ganhar conscientização de. E aí, escolhe o que você sabe, escolhe aquilo que você está consciente. Somos tão diferentes, você tem que começar a reconhecer quão diferente nós somos. E sabe, Dr. Dan Heath escreveu um livro chamado Sendo Você Mudando o Mundo, e é realmente prevalente no meu mundo nesse momento. Sabe, Gary Douglas disse no outro dia, isso quase vai me fazer chorar novamente. Ele disse: se você estivesse apenas sendo você, contribuiria com o planeta estando bem e vivo por pelo menos 80 anos mais. Você sabe quão potente e poderoso é isso? Se você apenas escolher ser você, não é tentar ser outra pessoa, é ser você, mesmo nos negócios. Ser você é
Uma ferramenta tão poderosa e potente, do que você está consciente, que está sendo verdadeiro com você, o que você sabe. E aí, o que você pode criar disso, que é tão diferente e fora do que crescemos, do que fomos educados? Sim, legal. Você está pronta para algumas perguntas? Eu estou pronta. E eu só queria te avisar. Ontem, Graham disse: Ei, quem vem? Eis as perguntas. Eu falei: chacoalhei a cabeça. Eu falei: Ei, sou muito boa se você não me mostrar perguntas. Então ele deletou e eu falei: Uau, agora eu quero ler, porque você deletou e eu não consigo lê-las. E vamos apenas ter uma conversa, porque é isso que é conversa para as coisas que aparecem. Vamos lá. Quem temos primeiro? Antes de chegarmos às perguntas, eu quero dizer desculpa para os fãs de Pulp Fiction. Agora vocês sabem o que está na pasta. Muito obrigada. Sempre foi um jornal, uma maçã e um sanduíche. Nossa, e o que tem na sua pasta? Aí está. Ok, eu estou muito empolgado. Nós temos Susana Miramar, da Áustria. Susana tem a alegria dos negócios e é muito bem sucedida na maneira dela de criar no mundo. E bem-vinda, Susana. Olá, obrigada por me receber. Que começo maravilhoso para essa conversa. Uau, me deixou derretida e é tão legal. Então, e também, Suzana é facilitadora de alegria dos negócios. Eu quero dizer que eu não sou a única que facilita a alegria dos negócios. Nós temos muitos facilitadores de alegria dos negócios maravilhosos ao redor do mundo. Se você for para accessjoyofbusiness.com, você pode encontrar também. E você cresce. E todos que virão hoje são facilitadores de alegria dos negócios. Ah, pronto. Sabe de uma coisa? Eu estava vendo isso. Eu só pensei que era uma coincidência. Então, isso é realmente legal, Suzana diz. Sim, porque crescendo na Áustria e também fui para a Suécia por um longo período, e na verdade comecei um negócio na Suécia e mudei para a Áustria para o próximo negócio. E o que eu reconheci, vir para cá, era essa coisa de nós precisamos chegar de uma maneira esperta, inteligente, e ter essa imagem de eu consigo, eu dou conta, sabe? Se eu aparentar assim, isso certificaria que as pessoas me ouvissem, que as pessoas pensariam que eu sou uma expert, e eu notei que vir para cá e eu funciono muito diferente. E se eu tenho um título, uma possibilidade para mim, mas não é o que eu tenho que colocar na cara das pessoas para saber que sou valiosa. Então, é aí com a alegria dos negócios, que é tão diferente sobre ser você e o valor disso, realmente me deu mais facilidade de funcionar como um negócio nessa configuração, nessa cultura. Sim, sim. E eu só queria olhar para como estamos funcionando diferente, sabe? E eu preciso aparentar perfeita, inteligente, sabe? É tudo sobre coisas mentais. O que é diferente? Como nós estamos diferentes no negócio? Tem algumas coisas que eu comentaria e daria ferramentas, pois a primeira coisa para mim é negócio tem essa definição de que realmente ninguém sabe o que é, mas tem essa solidificação, solidez nisso, como Gui- Graham mencionou. Para mim, não é sobre resistir, lutar essa realidade ou ir contra ela. A minha pergunta seria: como você pode usar essa realidade como uma vantagem para você? Duas coisas que eu diria. Você mencionou a palavra expert. Eu adoro essa palavra, porque eu costumava me encolher com essa palavra, sabe? Quando a minha agente de publicidade me colocava, falava expert disso, daquilo, não, o que você diz mesmo? Será que eu sou uma expert? E eu olhava para ela e falava, sabe de uma coisa? Eu sou. Bem, eu faço relacionamento feito diferente, eu faço várias. E ela diz expert em relacionamento. Eu digo, sim, eu escolhi uns de merda. E eu ganhei conscientização. Se eu olhar
para ser uma expert nos negócios, eu tenho sido muito bem-sucedida em vários projetos e empresas e também, como essa realidade iria, eu fracassei, perdi dinheiro, tive que fechar empresas, perdi investimentos, sabe? Eu já passei por isso, eu já fiz isso e para mim, sim, você é um expert, porque você ganhou tanta conscientização com tudo que você escolheu. Uma das minhas ferramentas favoritas de usar quando algo não está indo tão bem, pergunta: que conscientização estou ganhando com isso? Sabe? Se algo custou mais dinheiro, as pessoas dizem, ah, meu Deus, e forem por trauma e drama. Não, que conscientização estou ganhando com isso? Quando é que eu sabia que isso ia custar mais dinheiro mesmo? Porque você sabe, 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 sabe. Então, se você começar a funcionar a partir dessa conscientização e desse saber, você sabe quando você escolhe algo num momento diferente. Então, eu acho que é reivindicar, reconhecer uma diferença, Suzana, realmente, e estar disposta a fazer isso e não lutar com essa realidade, porque o que eu notei, especialmente agora no mundo, as pessoas vão buscar aqueles que são imperadores, porque como dissemos, eles estão sendo eles, sendo você e criando uma diferença e até mesmo sendo feliz, andando pela rua e sorrindo, sabe? Ah, isso é estranho, mas você se torna um convite. Definitivamente, Suzana diz, isso também é algo. Nós tivemos uma conversa muito sobre nós estamos escolhendo ser a autoridade ao você escolher e não alguém te dá isso. Dizendo, sabe, você é maravilhoso porque qualquer seja a razão e justificativa que eles têm ou que eles acham valioso, títulos, anos de experiência, ou o que quer que eles pensem, a idade, mas tem tantos fatores que as pessoas dizem que isso mede se você tem algo ou não para dizer, mas nós escolhemos ser essa autoridade ou não. E isso é algo que podemos reivindicar. E o que eu aprendi com a Alegria dos Negócios é reconhecer o que eu sei e reconhecer que a minha maneira diferente de perceber o mundo e fazer as coisas é valiosa. E é uma caixa de tesouro que é uma inspiração para mim e pode ser para as outras pessoas. E a brincadeira é o valor disso, porque sabe, com a cultura austríaca tem essa seriosidade que também Gare fala da experiência dele e a brincadeira é como, ah, meu Deus, o que que eu posso descobrir? Incrível, sabe? Não estruturando as coisas e sim estando na pergunta e não ter que ter tudo descoberto ou ter que ter certos planos, sabe? Eu não sei se você notou, mas muitos atrás eu trabalhava na Áustria, em numa cidade realmente muito pequena, eu e o Timé no homem congelado, sabe? E tinha 840 pessoas nessa cidade. Eu trabalhava limpando, cozinhando, e era um regimento super organizado. Eu lembro que o chá tinha que estar no mesmo lugar. Definitivamente não era me mostrado na Austrália. E se eu olhasse, sabe, para o meu chefe, que era um homem, ele era tipo: é você que tem que ir e pegar todas as flores, as margaridas, porque o homem não pode ser visto fazendo isso. Eu tava tipo, ok. Mas eu ia fazer isso e eu nunca lutei contra. Eu ficava tão intrigada com a maneira que as pessoas escolheram ver suas vidas. Mas se eu olhar, sabe, você vai num bar à noite ou durante o dia na Áustria e eles têm Apple Snaps feitos em casa. Oh, meu Deus, será que vou ter aprovar isso de novo? Esse nível de caos, relaxamento no mundo deles quando eles têm isso também. Eu acho que está em todos. Eu acho que esse nível de caos e relaxamento está em todos. E eu vou dizer, eu aprendi organização trabalhando na Áustria. Então, sabe, nós estamos fazendo ao redor do mundo e todos os lugares que a gente pensa que cada cultura e país tem a sua própria coisa, você diz, ah, no meu país, sabe? Bem, eu fui na Austrália, na América, e parece diferente. E se começarmos a olhar para como estamos conscientes de tudo, mas como podemos ganhar de cada cultura e país para criarmos essa interação e engajamento que é sobre inclusão e não a partir de exclusão. Mesmo que você não fale o mesmo idioma, você pode observar e receber. E é isso que eu convidaria a todos ao redor do mundo. É muito verdadeiro. Isso me lembra, minha mãe era contadora e dela eu aprendi de Suzana. Na verdade, é a alegria da contabilidade, que pode soar estranho, sabe?
Era a alegria dos números, saber o que está acontecendo, ter clareza, ter tudo organizado. Uau, isso cria tanta facilidade em todas as outras áreas. Definitivamente, isso é uma vantagem. Sim, eu sei que temos que seguir em frente, mas temos várias pessoas e eu quero fazer um comentário sobre isso. Eu estava falando para alguém hoje. Estamos começando um novo projeto e eu disse: Ei, eu gostaria de olhar para os livros agora. Se você olhar para o livro e a contabilidade agora, você tem um negócio, né? Logo no começo é sobre o que você pode criar, ao invés de olhar daqui a 6 meses, olhar para o que você deixou faltar. Logo no começo, está consciente das finanças, é aí que você pode ser criativo e olhar para como isso vai sair. Você não vai acertar, mas olha para as finanças, logo de cara vai criar uma explosão do seu negócio. Sim, você pode brincar de Suzana. Sim, sim, Simone diz. Legal. Muito obrigada. Maravilhosas. Obrigada. Tchau. Incrível. Uau, legal. Agora temos Lawrence, da França. Olá, Simone. Olá. Oi, como você está? É bom ver você. É bom ver você também. E que boa conversa. Uau, perfeito. Eu cresci na França e talvez seja um pouco semelhante sobre ser você e descobrir a maneira principal de abordar as pessoas. E a minha pergunta também é sobre a palavra negócio. Na França, é uma palavra muito suja. Tem muitos pontos de vista sobre esse mundo. Quando você diz alegria dos negócios, uau, eu tenho um livro em francês também. E a minha pergunta é sobre que convite podemos ser para as pessoas que estão vendo o negócio como algo sujo, que convite podemos ser, e você anteriormente falou sobre usar esta realidade como uma vantagem ou algo em torno disso. Eu gostaria que você fosse adiante com isso e, e porque eu poderia usar isso. Eu acho, e obrigada pela sua pergunta também, Lohans. Como mencionamos antes, a alegria dos negócios está sendo traduzido para vários idiomas. E eu já mencionei que todos os tradutores mandam mensagem e diz: Ei, não faz sentido no nosso idioma alegria dos negócios. Eu digo, não faz sentido em inglês também. Vamos trabalhar com esse e ver o que escolhemos, porque a maioria das pessoas tem um ponto de vista sobre o negócio. Então, eu basicamente perguntaria: o que você mal identificou e mal aplicou o negócio como sendo que não é? E tudo que isso é, versão Deus e Leão, você vai destruir e descriar? Certo, errado, vai mal, pode, poc, todos os nove, cuidos, garotos, povoados, excelência. E esse é o enunciado declarador de Access Conscious. Você pode descobrir mais sobre isso no site theclearingstatement.com. E é realmente sobre destruir todos esses pontos de vista e pensamentos, sentimentos e emoções, tudo que está fixo, sólido, toda a realidade estruturada que você tem em torno de algo para que você possa dizer, peraí, e se fosse uma palavra diferente? Se eu mudasse a palavra alegria para flores, eu diria alegria das flores, as pessoas relaxariam? Ah, nossa, tá melhor agora. E realmente há tanta energia nessa palavra. E se também abordássemos o elefante na sala? Uma pergunta que eu faço muito é: Ei, como está o seu negócio? Como está a sua vida? Pois um dos pontos de vista que eu tenho, essa sou eu. A sua vida é o seu negócio, ok? Você acorda de manhã, o que que você escolhe? Você escolhe se divertir, ter alegria, ter facilidade. Você escolhe ter gratidão para sua vida inteira? E sabe como você cria dinheiro, escolhe dinheiro, atualiza dinheiro, etc. Como você fica com isso? Pois para mim, não é algo que você liga e desliga. Não é como, sabe? Ok, agora eu estou em casa, agora eu estou no trabalho, eu sou uma pessoa diferente. Não, você é o mesmo ser. E se você abordasse a energia e dissesse, como você gostaria que sua vida se parecesse? Pois para mim, eu nunca entendi, Lohans.
como as pessoas, sabe, se elas não gostam de fazer algo, por que que elas estão fazendo? Eu sempre pergunto para as pessoas com quem eu trabalho, você ainda quer fazer isso? Porque a gente é tão diferente, gostamos de mudar tudo. Então, talvez você está fazendo algo por um tempo, você diz, para mim chega, eu gostaria de experimentar algo novo. Eu abordaria isso. Perguntaria, o que é negócio para vocês? Se não fosse tão sério. Que ponto de vista você tem sobre isso? E os leve a olhar, sabe, para esse ponto de vista, para a história. Eu, sabe, vendo meu pai, significava um terno, e uma pasta, e não significa, significa tantas coisas. Tinha uma mulher com quem eu fiz uma sessão anos atrás e ela estava determinada a me convencer o quanto ela odiava negócios. E ela era uma artista, dizendo: Você gosta de fazer sua arte? E ela dizia: Eu amo, é tudo que eu quero fazer. Eu falei: Esse é o seu negócio. O que você decidiu que negócio é? E o que ela chegou, ela tinha decidido que negócio era a contabilidade, os impostos, os arquivos. Eu falei: Isso é uma parte dos negócios. E você não quer desconsiderar. Mas para ela, a arte não era um negócio. Se você escolhe isso, então você pode incluir os outros e permitir que os outros contribuam e pedir ajuda pela parte do negócio que não necessariamente você quer olhar. Eu abordaria o elefante na sala, Lawrence. Vamos falar disso, vamos falar dessa palavra suja chamada negócio, sabe? Por que você odeia tanto? Faça uma piada e brinca com isso. E veja, sabe, se é algo diferente que aparece. Sim, eu comecei a encontrar vários CEOs, empreendedores, em reuniões de network, e para mim, quando eu me apresento, é como se fosse um namoro expresso, a gente se apresenta realmente da maneira dessa realidade. E quando eu digo que eu faço isso, eu faço aquilo, que eu sou um facilitador certificado de Access Conscious, sendo você a alegria dos negócios, classes, e assim por diante, eles dizem, uau, posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário? Quando eu te conheci, quantos anos atrás foi isso? 20. Ok, foi em 2016. Você estava pronta para se aposentar? Sim, você estava pronta para se aposentar e soltar tudo. Agora você é afastadora há anos e você tem esse novo espaço no seu mundo que eu amo. Então, obrigada. Alegria dos negócios. Alegria dos negócios, sim. Sim, com um sorriso no rosto. Eu posso ir para qualquer lugar. Muito obrigada. Ah, obrigado você, maravilhoso. Legal. Será que é possível trocar inglês automático no vídeo? Alguém perguntou, não faço a menor ideia do que é isso. Você pode fazer isso no seu próprio YouTube. Tem um botão na parte de baixo e você pode ligar a tradução. Eu espero que isso ajude. Pronto, ao vivo, senhoras e senhores. Eis um expert em tecnologia te dando a ferramenta. Bum, bum. Legal, Algéria, com doutora Imen. Qual é? Precisamos de mãos de jazz. Algéria, uhul! A multidão vai à loucura. Que horas são? Porque você parece um pouco tipo. Sim, eu tava tipo, oh meu Deus. Isso é uma classe em si mesmo, e eu tava ficando frita. Eu preciso de um pouco de açúcar, eu acho. Então, eu adoro, adoro tanto toda essa conversa. E o que eu queria trazer é algo que você fala no seu livro, que é muito prevalente na Algéria, o livro Alegria dos Negócios. E isso era algo, e ainda é algo muito prevalente que eu cresci em torno de, que é, ai, as pessoas pensando que tem que ter um emprego de verdade, ou te dizendo que você tem que ter um emprego de verdade, um emprego seguro, aquele que vai te dar um salário estável, seguro, e nunca se arriscar indo para os negócios de qualquer maneira possível. Porque você pode perder tudo, você pode não ter a estabilidade, você pode não ter sucesso. Eu me pergunto, além
De tudo que você disse, eu me pergunto o que você pode acrescentar, porque isso é algo que eu vejo como muito prevalente. E de novo, a Simone diz, a Argélia não é o único, a Algéria não é o único lugar no mundo que faz isso, sabe? Costuma ser uma coisa de paternidade também, que você impõe para os seus filhos. Se eu olhar para o que acontece, está acontecendo no seu país, na sua cultura, o que que seus pais passaram, se eu olhar para os meus pais, sabe? Eles vieram pela Segunda Guerra Mundial. Minha mãe tinha 18 anos, veio da Inglaterra num barco, sabe? Custava 10 libras vir para a Austrália. E você passava, se você ficasse mais de 6 meses, você pagava só 10 libras. Eles queriam que as pessoas ficassem. E meu pai também, ele tem várias histórias interessantes. A segurança para os dois, escolher algo seguro, era muito, muito importante para eles. A minha vida toda, eles falavam: você tem que ter um bom trabalho seguro. E, e o papai dizia: você tem que aprender um atalho, ser uma secretária, conseguir um emprego num banco. Eu me lembro de ser petulante na adolescência e falar: eu prefiro enfiar agulhas nos olhos do que ter um bom emprego seguro. Mas eu cresci, sabe? Uma família de classe média, a gente era de classe média quando eu saí da escola. Meu pai trabalhava pra caramba e eu não tinha nada que eu não considero seguro, e eu não estava procurando segurança. É isso que você tem que olhar. Você, enquanto ser, com que você cresceu, o que é ao seu redor, sabe? Se eu olhar, nós temos muitos imigrantes na Austrália. Eu me lembro quando os croatas e sérvios se mudaram para cá, sabe? Estupidamente, australianos, sim, e tem todos os imigrantes podem vir para cá, e eles colocaram todos na mesma seção de Sydney. O que pegou uma guerra da Sérvia e Croácia para Sydney, o cara vendendo leite, sabe? E no canto na esquina, é vizinho de alguém que matou, sabe? Eu falei, gente, vocês têm que olhar para o futuro que vocês estão criando, mas essa mentalidade ainda continua, é aí que eu quero chegar. Então, com que mentalidade você cresceu, que você está assumindo como sua, que talvez não seja? Então, tudo que isso é, vez um Deus ilhão, você vai destruir, descriar. Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as nove coisas, garotos, povoados, elenques e... Sabe, 2020, que presente, qualquer um que achou que tivesse um bom emprego seguro, que pudesse prever o futuro, pam, pam, isso vai embora, sabe? Foi mais para as pessoas que eram empreendedores que acabaram no topo. Para mim, destrói, descria o ponto de vista de todos os demais. As pessoas sempre terão um ponto de vista que você deve fazer, sabe? O que você deveria e não deveria. A minha pergunta é: o que funciona realmente para você? O que coloca um sorriso no seu rosto? O que coloca alegria no seu coração quando você escolhe, quando você acorda de manhã? No que você quer trabalhar? O que você quer criar no mundo? Então, para mim, olha para isso, não olha para, sabe, você escolheu ter nascido na Algéria, eu escolhi na Austrália. Graham escolheu nascer na África do Sul, e a gente talvez move um pouquinho e muda. E você escolheu por uma razão. Para que você escolheu? O que você pode escolher nessas culturas, nesses países que elevaria a tudo e não continuaria a colocar algo para baixo, pois isso não é real, é apenas um ponto de vista. E nosso ponto de vista é tão potente e poderoso. Se você tem um ponto de vista que você pode mudar qualquer coisa, você acredita em milagres, então vamos lá, vamos escolher isso. Faça o que você sabe, sabe? Ser um empreendedor é uma das coisas mais julgadas no mundo. As pessoas dizem: espero que você possa ter férias, um tempo de folga, tantos pontos de vista. E eu posso te falar, a maioria das pessoas está julgando o que não está escolhendo. Então, eu aposto que você pensa que eles estão julgando você, eles estão julgando que não estou escolhendo. E, de novo, sabe, vamos para a alegria dos negócios, sendo você, mudando o mundo. Eu gostei disso, diz Ben. E Graham diz: eu me lembro quando eu estava saindo da faculdade, uma amiga que tinha um emprego de período integral como higienista bucal, e ela disse: eu não sei como você pode fazer isso, sem saber o que você vai fazer. E eu olhei para ela e falei: eu não sei como que você vai viver sabendo o que você vai fazer todo mês.
Sim, sim, mas com isso também, eu acho que você tem que reconhecer que todos são diferentes. Eu me lembro em dado ponto, quando eu estava pagando pessoas, e isso era anos atrás, eu estava montando um sistema, e eu falei, ei, e à medida que o meu negócio estava crescendo, eu falei, e se você tivesse um percentual do que eu estava fazendo, de classes, etc., eu estava olhando para isso e falando, bem, se eu fizer mais dinheiro, você faz mais dinheiro. E todos disseram sim, só uma pessoa que não. E ela ficou histérica. Ela disse: Eu não posso fazer isso. Eu falei: O que você gostaria então? O que é uma ótima pergunta. Faça uma pergunta para eles. Ela disse: Eu quero receber o semanal que eu estava recebendo. E nós olhamos, se a gente olhar por o último, os meses, você ganharia mais dinheiro do que percentual? Eu falei: Eu sei, mas eu não aguento a ansiedade. Eu preciso saber que eu vou ganhar essa quantia de dinheiro por semana. E foi uma conscientização tão grande, sabe? Eu ganhando consciência com isso, porque eu falei: nem todos vão olhar para isso da mesma maneira que eu. E você quer entender isso? Ninguém olha para a mesma coisa como você, e todos somos diferentes. Essa é a beleza disso. Misturar tudo. Então, sim, o que funciona para um não funciona para outro. Adoro isso. Escolha o que funciona para você e me diz. Não baseado no julgamento de alguém, porque não é sobre você de qualquer maneira. Não é. Obrigada, muito obrigada. Simone, Graham, obrigada. Muito obrigada. Tô adorando isso. Isso é legal, Graham diz. Agora nós temos Sara, da Austrália. Olá, amiga. Como você está, amiga? Eu estou bem. A gente podia realmente brincar com os tratores estão bem confusos agora. Não, o YouTube não tem a configuração de trazer para o australiano, estou avisando vocês. Eu peço desculpas logo de cara, eu acho que a minha internet está sendo bem australiana nesta noite. Então, eu gostaria de falar, e eu adoro como todos esses tópicos, eu faço o mesmo quando você está falando com a Suzana. Realmente não é uma parte do mundo que não tem algo acontecendo exatamente da mesma maneira, mas arrumamos um nome diferente para gente. Na Austrália, eu já ouvi falar dessa coisa com muita frequência aí. Nós chamamos de a síndrome do cachorrinho, filhotinho de cachorro alto. Para você, qual é a sua conscientização? O que é a síndrome do cachorrinho alto na perspectiva da alegria dos negócios? Como sobrecriamos isso? Então, a síndrome do cachorrinho alto é uma besteira. E só existe porque muitas pessoas têm um ponto de vista sobre isso. É assim que funciona. Se todos têm um ponto de vista sobre algo, então isso começa a vir a existir. É assim que criamos essas realidades nesse planeta, sabe? Leva dois para criar uma realidade. A síndrome do cachorrinho alto, basicamente, se alguém é super bem-sucedido e eles chegam lá muito rápido, eles fazem dinheiro demais, são felizes demais até mesmo, bem-sucedido demais, muito rápido. E a síndrome é, você tem que cortá-lo. Desculpa. É a pupila, a papoula alta, eles não são reconhecidos como uma grandeza. Tem que cortar a papoula que está mais alta que as outras no campo. Literalmente, quando você diz, você coloca o trabalho duro, radiaca. Eu vou te dar todas as terminologias australianas. Se você fez isso, sangue, suor e lágrimas, você colocou, sabe? Trabalhou 15, 16, 18 horas por dia, fez tudo isso, e daí você está bem-sucedido e tem muito dinheiro, nós vamos te aceitar, diremos muito bem. Uau, isso é uma diminuição da mágica, do milagre, da possibilidade que estão ali. E é interessante porque eu acho que toda essa teoria se tornou um pouco. Tem muito caos nela, baseada em, sabe? Muitas gerações mais jovens. Tem outras maneiras de fazer dinheiro além de trabalhar. Não, não trabalhar das 9 às 5 e sim 7 dias por semana. Tem outra maneira. Em breve se tornou esse caos, sabe? Eu posso ser uma atriz, uma cantora. Eu lembro da Kylie Minogue. Se você não conhece, ela é uma cantora, atriz australiana e ela se tornou muito popular muito rápido no exterior. E as trans foram tão babacas, porque ela se tornou tão popular tão rápido no exterior, nós não aceitamos. Os australianos ficavam, não, se ainda não fez a sua parte,
Não me admira que ela saiu da Austrália e foi viver em outro lugar, sabe? Onde ela podia ser reconhecida e recebida. Minha pergunta é, para que você queria isso? Quanto é uma diminuição dos demais, ao invés de empoderar os demais para ser tudo que eles podem ser? Isso, para mim, começa conosco. E eu sei que você tem variações disso ao redor do mundo. É uma coisa bem comum na Austrália. E se você pudesse buscar pelo menos 10 pessoas nas últimas 24 horas, reconhecê-las e dizer: Uau, você é maravilhosa nisso. Como foi ser tão sortuda de falar com você, engajar com você? Ou, ei, posso te fazer uma pergunta sobre isso, sabe? Hoje eu tenho algumas reformas acontecendo e eu acabei contratando um consultor de cor, porque eu não sei fazer essas cores, essas coisas. Eu a contratei e ela é maravilhosa, meu Deus, ela é incrível, sabe? Aí eu conversei com outra amiga hoje e a filha dela queria aprender isso. Então eu telefonei e falei: Ei, posso te pedir um favor? Você pode conversar com a filha dessa amiga minha? Ela tem 16 anos. Você é tão gentil, tão maravilhosa, tão criativa da maneira que você olha para isso. Você pode fazer um passo a passo do que você escolheu, como você escolheu? Ela disse: Claro, absolutamente. Ela pode vir para uma das nossas reuniões, eu posso levar para tomar um café. É isso, é nesse mundo que eu quero viver. Quem podemos empoderar hoje, ao invés de funcionar a partir daquela realidade julgadora de vamos cortá-los? Não, vamos empoderá-lo. Vamos erguê-los, mas não colocando num pedestal. E, tipo assim, no que podemos explodir hoje? E é essa energia de empoderamento, porque as pessoas têm essa coisa sobre competição em seus mundos. E elas não estão dispostas a ver outras pessoas bem-sucedidas, porque elas têm uma diminuição de si mesmas, mas realmente o que você está dizendo aqui é esse empoderamento, reconhecimento de alguém, é uma via de mão dupla, dupla, porque a desempenho é ser mais grandiosa, mas também é um incremento tão grande para você mesmo, esse lugar que se torna quase todas as papoulas podem crescer nesse campo. E me deixa de dar um exemplo. A minha amiga, Sarah Watt, uma das coisas que ela faz, além de ser façadora de alegria dos negócios, ela também é uma façadora de cavalo consciente, cavaleiro consciente. Nós temos essa classe em Access Com, sabe? Essas classes que fazemos. E eu te vi, Sara, você vai, segue outras pessoas no Instagram, você lê livros, vai para diferentes cursos de outras pessoas que trabalham com cavalos, porque você não diz o jeito que eu tô fazendo é o certo, você diz. Cara, o jeito que a gente faz é incrível. E o que mais é possível? E eu já te vi, quando você fala comigo, você fica tão empolgada, entusiasmada, alegre, de ganhar essa conscientização de outro expert no ramo. E não tá fazendo essa coisa competitiva, mas você é tão grata pelo que você aprendeu aqui, e você pode acrescentar tudo o que você pode ser. E é nesse mundo que eu quero viver. Esse é o ecossistema que temos disponível para nós, não só na natureza, e sim nos negócios também. Sim, e através disso, quando você está disposto, sabe, a ir conhecer pessoas no seu ramo, na sua área, eu aprendi tantas coisas fora disso também, porque as pessoas querem ter conversa, sabe? Atualmente, com coisas diferentes que meio que até a coisa da papoula alta. É quase como se a gente misturasse se misturasse com as mesmas pessoas, sair, conversar com as pessoas, você começa a aprender muito sobre si mesmo, assim como sobre eles. E eu adoro essa palavra ecossistema, porque literalmente tudo leva à próxima coisa e se torna como as raízes de uma árvore que vão para todas as direções e tudo está contribuindo com tudo. Sim, a natureza não trabalha sozinha e nós também não. Sim, sim. E quanto mais rápido reconhecermos isso, mais alegria e mais sucesso você vai ter. Eu adoro o que você disse sobre o que Guilherme mencionou na chamada, com a gente sendo a gente. Realmente essa mudança que vai criar o futuro no planeta. Porque aí, sabe, eu falei com o meu personal trainer, eu disse blá blá, cavalos, consciência, access. E ele tipo, uau! No mundo dele você podia ver que ele começou a repercutir, mudar. Isso é todas essas coisas que eu sempre pensei, tentei falar a respeito, e agora tem alguém disposto a ir lá e falar disso. Sim,
Você nunca sabe onde o seu negócio vai expandir. E uma última observação, a primeira pessoa, foi você que disse, a sua vida é o seu negócio é a sua vida. Eu falei, porra, isso é muito verdadeiro. Não é sobre o que você é pago, é literalmente cada interação e cada conversa que você tem é o seu negócio. Sim, sim, épico. Eu fico tão empolgada. 25 memes em 2 minutos, Graham diz. Caramba, deveria ter chegado a 26. Vamos para a próxima pessoa. Ok, nada de pressão. Muito obrigada, gente. Tem sido absolutamente maravilhoso. Obrigada, obrigada. E a nossa geradora de memes, Norma, do Brasil. Olá, oi, Norma. Oi, Simone. Então, isso é tão maravilhoso. Como você disse, a gente vai para esse lugar, o meu país isso, o meu país aquilo. E à medida que você está falando disso, oh meu Deus, esse poderia ser o Brasil, esse poderia ser minha pergunta. E derrete tanta coisa, sabe? Esse senso de separação. Obrigada por reconhecer isso também. Não precisa ser uma separação. A única maneira que nós criamos separação é com as nossas escolhas e não está disposta a receber. E é tão interessante porque muito do negócio nessa realidade é muito mais como um requerimento para criar alguma coisa. Já esta realidade, sim, isso é uma mentira tão grande. Você não precisa separar para criar algo. Você não precisa fazer competição para criar algo, sabe? Na verdade, a única pessoa com quem você pode competir é você, sabe? E eu espero que você esteja. E eis uma ferramenta para usar todos os dias. E se você acordasse e dissesse, ok, o que você quer para me sobrecriar hoje? O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje você está escolhendo mais grandiosamente do que ontem. Em qualquer área, se sobrecrie cada dia, se sobrecrie financeiramente, com a alegria no seu mundo, sabe? E se você sobrecriasse com facilidade, se tivesse tanta facilidade no seu mundo hoje que você ainda não escolheu, e é tipo, sim, vamos trazer, vamos alcançar e nos tender à leveza, à grandiosidade que nós estamos postos a ser. Maravilhoso. E com isso, nós temos uma coisa aqui no Brasil que você diz: os brasileiros nunca desistem. E, ao mesmo tempo, com toda essa loucura, economia e tal, tem muitas pessoas que dizem que querem desistir. E eu gostaria de perguntar o que você tem a dizer, o que você tem a dizer para eles. Veja, eu acho que muitas pessoas vão odiar o que eu tenho para dizer. E falando sério, é só uma escolha. Você tem que olhar, só porque todos estão escolhendo, não significa que você tem que escolher. Sabe, eu vi pessoas super cansadas de algo, sabe? Um desastre natural ou causado pelo homem que vão tirar o melhor de tudo. Você tem o seu corpo, você tem a habilidade de escolher qualquer coisa. Sabe, eu acho que uma das minhas histórias favoritas um dos meus heróis favoritos é Nelson Mandela. E eu olho para ele, sabe? Ele, por 27 anos, ele ficou numa pequena cela de prisão e ele saiu. Todo mundo disse, sim, agora podemos nos vingar, agora podemos ter tudo de volta. Ele disse, não, agora é onde perdoamos e começamos a escolher algo diferente. Agora é onde criamos, sabe, uma conexão, nós engajamos. Essa era a energia, eu estou usando as minhas palavras. Essa é a energia que ele viveu a partir de. E se a gente pudesse ver a partir disso também? E eu diria, a última vez que eu fui para o Brasil, eu diria
na mesma área que eu fiquei e eu estive anteriormente, eu notei diferença. Eu notei que tinha muitos mais pobreza, mendigos e mais, sabe, esse cabisbaixo. Os brasileiros, eles têm essa felicidade, dança, festa, tarará, e isso começou a diminuir. Mas aí que tá. De novo, começa conosco. Começa cada um de nós fazendo uma escolha. O que escolha podemos fazer hoje que permitiria que isso mudasse? E até mesmo com outra pessoa, sabe? Ei, colega, e se você pudesse, sei lá, levantar e fazer algo diferente? Levar uma comida para alguém? Nós temos que aprender a trabalhar juntos nesse planeta. E acho que realmente temos que aprender. Eu acho que é como trabalhar junto, não para salvar outras pessoas, mas em empoderá-las a saber que tem escolha. Sei lá, tem histórias brilhantes que eu tenho que escolheram algo diferente. Eu falei com uma facilitadora em Beirute que ela disse que quando tinha bombardeio e etc., e como ela lidou, ela manteve classe de barras, ela falou: nós precisamos de barras, precisamos trocar barras com esse modo de desespero. Ok, vamos fazer algo diferente. E se fosse a hora de mudar, sabe, as pessoas vão para. Bem, eu posso falar da Austrália, literalmente eu me lembro do dia quando eles disseram que estavam numa recessão. E as pessoas começaram a se apegar a tudo. Então, o que era diferente hoje do que ontem, sabe? É que é um anúncio no jornal que alguém fez e todos começaram a se apegar a tudo e ficando vigiando pelos ombros. E aí você pode ver agora começar a ser esse, tá, peraí, talvez eu não morra, talvez algo mais aconteça. E o que eu posso escolher nesse momento, só porque não se parece como ontem, não significa que eu não posso escolher algo diferente. Mesmo ser realmente honesta com você, que diferente escolha você pode fazer, que fonte de renda você pode criar, sabe? As favelas no Brasil. Uau! Como tem criatividade acontecendo nesse lugar. É incrível. Então, sabe, criatividade é apenas criatividade. Então, você pode. Que criatividade você pode ser nesse momento? Mas recentemente é sobre. Está na pergunta também. O que mais é possível? Muito obrigada por isso, por esse convite constante de ir além, as ferramentas disso. Você é muito isso, então, obrigada. De nada, de nada. E muito obrigada, realmente obrigada. Agora eu vi que são todos facilitadores de alegria dos negócios. Ah, todos eles são. Sim, você pode encontrar esse pessoal em joybusiness.com. Nós estamos crescendo, não é mais um grupo secreto. Eu acho que quando começamos, sabe? Oh, nossa, fazedor de alegria dos negócios, escondido. E agora essas sementes de leão, de dente de leão estão crescendo. Nós temos essa classe, negócio veio diferente. Você pode começar com livros, se você quiser. Tem vários idiomas, Audible, e temos as classes. E muitas das pessoas oferecem sessões individuais também. Tantas escolhas que você tem. Tem o canal do YouTube de Alegria dos Negócios que você pode ir e assistir vídeo com as ferramentas favoritas de algumas pessoas. Uma das minhas histórias favoritas é da Nicolette na Hungria. E ela vai se tornar facilitadora de alegria do negócio. E ela não falava nada de inglês. Ela aprendeu inglês assistindo Deus, Deus permita assistindo o YouTube do Tem Here. E ela saiu bem. E aí ela assistiu os vídeos de Alegria dos Negócios e um que nós fizemos com os JCFs. E literalmente ela assistiu cada vídeo e escreveu as ferramentas. Ela tem algumas histórias sobre quando ela estava, eu acho, que as pessoas diriam, uma mão na frente e outra atrás. E as pessoas diziam, você não tem nada, não tinha divórcio, blá blá blá. E ela disse, não, eu tenho essas ferramentas. Ela começou a usar e mudou a vida dela. E eu aprendi sobre isso anos depois. Eu falei, nossa, que história ótima. Nós temos isso, todos nós, JCFs, empoderamos
E a gente mudou a vida delas e agora ela muda a vida das pessoas. Esse é o ecossistema. Isso é maravilhoso, tão empoderador e empolgante. E você não tem que comprar, é ver o que é verdadeiro para você. Obrigada, 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 Simone. Obrigada, Norma. Obrigada, Norma. No próximo segmento temos doutora Rita Hungria. Ah, lá vamos nós. Olá, olá. 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 Eu realmente estou desfrutando dessa conversa, sabe? Os diferentes sabores dos países e temos perguntas semelhantes. E na Hungria, nós tendemos a escolher trabalhar juntos com nossos amigos, nossos membros da família, e eu realmente gostaria de ter algumas ferramentas sobre como lidar com os membros da família nos negócios e como escolher além disso. Como escolher trabalhar com alguém que não é o seu melhor amigo e talvez você nem goste? Sim, bem. Que tópico interessante. E, e eis uma coisa, você nem tem que gostar de quem você trabalha. E eu acho que muitas pessoas cometem o erro de só contratar pessoas que elas gostam. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, porque eu estava contratando só pessoas que eu gostava e o negócio não estava expandindo. Agora eu contrato alguém se ela trabalhar. Essa pessoa vai trabalhar? Essa pessoa vai contribuir com algo mais grandioso? Ela vai ser uma contribuição para o negócio? Vai ser uma contribuição para mim? Faça perguntas e contrate baseado nisso. Agora as pessoas trabalham com. Será que ela gosta de mim? Mas sabe, a partir disso, só porque você contratou alguém não significa que tem que ser seu novo melhor amigo. Só porque você contratou alguém não significa que você tem que ser o novo melhor amigo dele. Contratar família, eu perguntaria: para que você está contratando amigos e familiares? O que é que você gostaria de escolher? O que você gostaria de criar com o seu negócio? Eu já vi trabalhando muito, muito bem, e eu vi funcionando não tão bem assim. Você sabe quando você está contratando. E é um ótimo livro chamado O Princípio de Peter. Eu sei que está traduzido em vários idiomas. Eu não sei em húngaro, mas em vários idiomas. É maravilhoso. O Princípio de Peter, o princípio por trás disso é como você move uma pessoa quando a pessoa alcançou o potencial dela. E há um capítulo ali que fala da família. Então, quando você contrata a sua família, como é que você lida com isso? Como é que, seu irmão, algo, vocês são tão maravilhosos nisso, mas empoderar alguém a estar aqui sem esperar que eles dêem um salto adiante ou sejam levados para outro lugar, você os empodera a estar aqui. Porque você tem inteligência, conscientização de coisa e sabe de uma coisa, eles alcançaram o seu nível de potencial. Não é só sobre colocar alguém, sabe, em contratar, baseado em. Se alguém puder escrever o livro ali, vai ser ótimo. Não é baseado em porque a sua família agora eles vão tornar o CFO, o CEO, gerente. Não, reconhece que as pessoas podem ter, o que elas podem conquistar, receber e contribuir. E navegue a partir daí. Sim, mas realmente, obrigada por isso. E o que eu acho realmente, realmente útil é estar consciente quando se trata de contratar pessoas, para estar disposta a diferenciar entre ver o que que elas são capazes e o que elas estão dispostas a fazer. Sim, Simone diz, e nós temos uma chamada com Gary Douglas e você pode comprar no site axcons.com, que é acordo entrega. A maioria das pessoas tem expectativa, você diz, eu vou contratar você para isso, e aí você pensa cegamente, eu te contratei para isso, isso significa que é o que você vai fazer, não necessariamente. Recentemente, eu estava com alguns funcionários e nós tivemos tipo 3 conversas ao longo dos anos sobre certas coisas com essa pessoa que ia contribuir e não estava acontecendo. Finalmente eu disse, não é nisso que essa pessoa é boa, essa pessoa é boa em outra coisa, essa pessoa é ótima em estar realmente presente com algo hoje, mas não para o futuro. E você tem que olhar para isso também.
tantas ferramentas no livro de Alegria dos Negócios e das classes que fazemos, como vocês sabem, olhar para, ok, quem está disposto a ser e capaz de estar consciente do futuro? Quem faz manutenção? Quem é bom? A energia inicial. Todos têm uma capacidade diferente. Então, para de pensar que temos a mesma capacidade, porque não temos, somos diferentes. Não tenta, sabe? Alguém que é ótimo em contabilidade, mas terrível em conectar com pessoas, então não coloca para atender o telefone, não é pessoa para atender o telefone, sabe? Então, não é jogar tudo na hora e falar, ok, o que vai criar a maior possibilidade aqui? O que precisamos mudar aqui? Não tem uma mudar tudo. Obrigada por isso. Eu mal posso esperar para te ver em Budapeste, Simone. Viva! Eu também. Ah, posso ter um grande aquecimento? Eu olhei para Praga e tá tipo 1 grau e eu penso em Celsius. Eu falei, que isso? Eu estou fazendo a mala para 2 meses na Europa e tá 1 grau em Praga e Budapeste um pouquinho melhor. Será que podemos, por favor, erguer um pouquinho magicamente? Calor, 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 calor. Ah, eu, eu digo, sabe, se na Austrália tiver frio é diferente. Oh, maravilhoso, obrigada. Muito obrigada, doutora Rita. Vejo você em breve. Obrigada. Tchau. Uma coisa que eu realmente estou adorando com essas conversas, Simone, é que você sempre vai para a pergunta. Tem uma pergunta para cada situação na vida. E é realmente muito bom. Obrigado por isso. Tá legal. Estamos indo para a Alemanha com Chrissy. Indo para a Alemanha. Olá, Chrissy. Chrissy tá com o microfone fechado. Você tem que abrir o microfone, amor. Você tá com o microfone fechado. Típico. Nós temos 1 grau na Alemanha e também tá nevando na última semana. Se prepare. Não, não, não. Vamos mudar isso. Milagres! Sim, sim, absolutamente. Vai mudar na próxima semana de qualquer maneira. Tinha um programa muito interessante na TV alemã, baseado na Alemanha, que ninguém está consciente porque estão escondendo. São pessoas maravilhosas de negócios que contribuem para o país de várias maneiras. E o que estávamos vendo era um comentário de uma das pessoas super ricas que diz: os alemães são as pessoas mais indecisas que ele já conheceu no mundo todo. Mesmo? Então, por um lado, eles têm que checar tudo, esquerda, direita, centro, confirmar para um amigo, para uma pessoa de negócio, e ter tudo perfeito, ticado tudo, antes de até mesmo sair e talvez contemplar fazer. Então, eles não fazem perguntas, não tomam decisões. Tem alguma conscientização que você pode presentear para essas pessoas? Isso é engraçado de Simone, sabe? Porque se eu olhar para, obviamente, eu moro na Austrália e eu posso falar disso, mesmo tendo viajado ao redor do mundo, é quase como os australianos podem fazer a antítese disso. Eles sentam e esperam, mas ninguém vai fazer? Se ninguém vai fazer, então eu vou fazer. É engraçado ter essa variação, essa diferença. Bem, para mim também. O que que eles decidiram que eles errariam que você está tão comprometido em acertar? E tudo que isso é, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bem, mal, pode pá, que todos os nomes grossos, povoados, excelência. E estranhamente, quantos alemães não querem fazer merda de novo? Tipo, isso é uma coisa interessante. Eu namorei esse cara em Berlim anos atrás e tínhamos essa conversa porque ele falou: Você tem tanta facilidade? E ele disse: Do que você está falando? Você é da Austrália, do que as pessoas pensam? Elas pensam em koalas e em canguru. Infelizmente, todos têm uma perspectiva diferente do que está acontecendo ao redor do mundo. As pessoas têm um ponto de vista sobre país e cultura sem estar na pergunta, nem conhecer pessoas e descobrir, sabe? E ele me disse, do que você pensa quando você pensa na Alemanha? E eu diria que não tanto, mas naquela época, anos atrás, eu diria,
Sim, eu penso em Hitler na Segunda Guerra Mundial. Quantos alemães estão tentando compensar o dano que eles não causaram? Sabe o que eu quero dizer? Sim, e isso está infiltrado numa geração atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Você tem a Igreja Católica que diz: "Ah, você tem que se sentir culpado por tudo, você tem que orar." E a Alemanha toda é assim, tem sido transmitido de uma geração para outra. E, e eu sei, é isso que eu quero dizer. Hitler era austríaco, não era, ele nem nasceu lá. Sabe, eu morava em Berlim e você carrega isso com você. Vamos fazer isso, vamos contribuir. Porque isso é a história da Alemanha, né? A Irlanda tem a própria história, os Estados Unidos têm a própria história, mas vamos fazer isso. Estamos falando nessa live. Se você não esteve aqui, talvez volte e assiste, porque várias vezes mencionamos que somos o ecossistema. Se você está no planeta Terra, somos um ecossistema, fazemos parte, não estamos só observando, não estamos separados. Mesmo que tudo, governo, regras, regulamentações, tenta manter separação, mas não estamos separados. Você vai criar separação através das suas escolhas, da maneira que você pensa e o que você fala. Mas agora, o que podemos contribuir? E eu adoro o que chama ao redor do mundo com negócios. Podemos contribuir ao redor do mundo e é chamado SOP, Energia de Sinfonia de Possibilidades. Muitos de vocês conhecem. Vamos ser essa energia da Sinfonia de Possibilidades ao redor do mundo, alcançar ao redor do mundo e podemos desestruturar todas as mentiras e realidades e todos os julgamentos e limitações e barreiras que mantêm a separação e o erro e também provar o correto do mundo para que nós possamos escolher uma realidade diferente e atualizar algo diferente com as nossas ações hoje, ok? Tudo permite isso, destrói, descria no 3, por favor. Não vamos fazer juntos, apenas destrói, descria, mudar as moléculas do que quer que seja isso e tudo que vocês têm a capacidade de fazer. Se vocês estiverem me ouvindo e essa é a sua primeira coisa de Axis ou algo assim, que porra é essa? Apenas acompanha, ok? Brinca com isso. Você pode mudar as moléculas, ok? Então, no 3, vamos mudar todas essas moléculas para que nós paramos a separação, o erro e o julgamento de nós. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vamos dar um 4 para mais. 1, 2, 3, 4. Sim, sim. Obrigada a você. Sim, sim, muito interessante. Isso meio que cobria a segunda pergunta. Essas pessoas e empresas e companhias que têm essa estrutura, e daí você vem, alguém vem, assume de a F, e alguém vem de F até, e você sempre espera aquele outro time, aquele líder vir te dizer o que fazer, e algo sai em outra direção, e você sugere algo diferente, eles dizem, a gente pode fazer isso? Será que alguém me diz? Será que vem alguém para me dizer se eu posso ou não posso? Sempre pedindo permissão, sim. Sempre pedindo permissão. E de novo, e se começasse com todos nós fazendo uma diferença, e não lutando, não é sobre lutar, não é sobre resistir, não é sobre julgamento, é sobre destruir todas as limitações. E começa com você, que ação você pode tomar hoje, que criaria uma realidade diferente. Sim, e não tem que provar nada. Sim, isso é maravilhoso. Que conversa maravilhosa. Empoderar pessoas, ao invés de se para separação. Sim, sim, sim. E é muito mais fácil com isso, muito mais alegre empoderar pessoas, principalmente como chefe. Eu tive a sorte de passar pela minha vida sempre empoderando os meus chefes e indo recebendo uma conscientização esférica 360 graus. Eu tive sorte o suficiente para estar numa empresa, em empresas ao redor do mundo, de ser permitida fazer isso, talvez porque eu estava escolhendo por mim. Lá no fundo, sendo eu dizendo quais empresas requerem essa pessoa. Realmente pode começar com você e o que você está escolhendo. Sim, legal. Muito obrigada, Chrissy. Vejo você em breve. Tchau. Terminaremos em breve aqui, pessoal. Ok? Obrigado por aguentarem aqui. Nós temos mais um. Mais um. Da Turquia. Turquia! Oi!
É tão interessante olhar para o quanto trazemos do passado e criamos um futuro tão separado, sabe? Eu sei que crescendo na África do Sul e o quanto ainda cada coisa é feita para te manter suprimido, limitado. E agora, se você votar por para essas pessoas, você vai ter isso de novo, sabe? Isso é tão louco. É, é como uma doutrina de como controlar pessoas. Sabe de uma coisa, senhoras e senhores? Se você funciona a partir da sua conscientização e que você sabe, você não tem que ser doutrinado em nada. Você pode escolher e o que você vai escolher nesse maravilhoso planeta. Sim. E também o convite dos negócios é uma plataforma onde podemos criar algo diferente. E é uma ferramenta e uma facilitação para tanta coisa disponível. Aisago! Ei, como vocês estão? Obrigada. Tem sido maravilhoso. Eu estou tão feliz. Obrigada, Graham. Obrigada, Simone. Vocês são maravilhosos. E o que eu vou perguntar, na verdade, falando do que você acabou de mencionar, na Turquia, nós temos uma tendência de esperar um salvador. Começou com o Império Otomano, o sultão era governante, todos eram sujeitos, ele criava mudanças, as pessoas seguiam, fundador da República, e aí os líderes políticos, e eu já estive para todo lugar, em todos os lugares do mundo, nós somos extremamente políticos e as pessoas ainda têm uma tendência a esperar por um líder poderoso para mudar alguma coisa por eles. Quando tem uma eleição, digamos, o que acontece com bastante frequência, na verdade, maravilhoso, quase todo ano, alguma eleição, tudo vai para uma espera para que o novo líder se erga e decida por eles. E os negócios, sabe, é quase como se trancassem para o resultado ou o que vai acontecer. Você pode falar, em Axis dizemos, não espere, continue criando. O que você gostaria de abordar com isso? Bem, sabe de uma coisa? Algum dos pontos que eu tenho hoje também, acho, como que você acabou de dizer, não espere, crie. Talvez se pergunte também, pelo que você está esperando? E tem essa energia, sabe como você está dizendo, sabe? Mas alguém está fazendo, e aí eu espero. Ah, o vizinho fez, agora eu vou escolher. Ao invés de, e se você estivesse disposto a ser um líder? E se você olhasse para isso? Que líder você poderia ser na sua vida hoje? E mesmo começar com isso, que líder você pode ser para o seu futuro hoje? Você pode conduzir os outros e ser esse catalisador de aparecer para mostrar para as pessoas o que elas podem escolher. E para mim, um líder é alguém que sabe para onde está indo e o que deseja. E para mim, sabe, eu queria bem de jovem, em 2017, eu não sabia exatamente como se pareceria, ou mesmo agora. Mas eu queria mudar o mundo, e eu queria fazer algo diferente. E eu sabia que era diferente. Eu fiquei olhando por aí pensando, não pode ser isso, não pode ser isso, deve ter algo diferente. E aí eu fui para o exterior, viajei por alguns anos e apenas engajei, explorei, escolhi coisas diferentes. E o meu senso todo, meu ser todo era, eu gostaria de ser esse convite para empoderar os outros a mudar o mundo. E podemos ser isso, sabe? E me lembra um pouco. A Itália faz esse negócio de funcionar a partir do passado. É um país maravilhoso, ao invés de que futuro você poderia criar. Então, e se você pudesse fazer essas perguntas para essas pessoas, se você não fosse para a história da Turquia e esperar alguém dizer, sabe, o que poderia criar, o que ação poderíamos criar que criaria um futuro diferente? E sabe de uma coisa? Algumas dessas coisas, e eu acho que tudo nos negócios é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Cada pergunta que você faz, ação que você toma, pode levar algum tempo para chegar até a fruição. Não desista. Quando dizemos não desista, sempre crie. E eu vejo muitas pessoas dizendo: Ah, tem gente demais, nossa, tem gente demais, todos estão fazendo, eu não posso, sabe? Então elas apenas vão para entrar na fila. Se você não entrasse na fila com todo mundo, o que você escolheria?
Começa a escolher por você. E aí, sabe, ser aquele líder na sua própria vida e veja o que aparece também. Na verdade, não compra besteira como real. Como eu disse antes, cada país tem uma história diferente. Todos nós temos uma história diferente sobre dinheiro, finanças, pobreza, sabe? Mencionamos o Graham, Índia tem uma história do sistema que foi eliminado de casta. Legalmente ele foi eliminado, mas ainda está lá, sabe? Todos têm essa história estruturada do seu país e cultura. E realmente cabe a nós destruir, descriar tudo isso e começar a empoderar todos. E começa com você, para que você escolha algo diferente, crie um mundo diferente para o negócio que você pode escolher. Que você pode escolher ser. Eu estou tão grato pelas ferramentas de Access Concha Alegria dos Negócios, porque todos nós aqui estamos participando dessa conversa e sabíamos que mesmo nos anos mais jovens e a realidade da estrutura imposta sobre nós, nós sabíamos que deveria ter algo mais possível e sempre estamos lá. E as ferramentas de Access Concha pergunta, isso me deu a liberdade de seguir, para mim, para várias pessoas, e seguir o seu saber e não a manada, e a maioria das pessoas criando as suas vidas de várias maneiras, e o saber que você pode ser você, sabe? E você já assistiu o filme Monty Python? É um filme muito estranho e tem um monte de gente e todos disseram ao mesmo tempo, nós todos somos indivíduos. E um cara diz: Ah, eu não. É isso exatamente que está ocorrendo. Ah, você precisa do vídeo, mas ao mesmo tempo você está fazendo a mesma coisa? E daí o que você sabe? O que você gostaria de ser no mundo? Sim, começa a estar na pergunta. Muito obrigada. Vocês participando também? Se você quiser, A Alegria dos Negócios é um livro que eu escrevi muitos anos atrás e tem facilitadores de alegria dos negócios ao redor do mundo. Você pode ir para o site accessjoyofbusiness.com e essas ferramentas de Access Consciousness. Então, eu vejo, sabe, eu adoro Lisa. Quando ela veio, ela fez comentário no que eu tropecei, um mundo diferente, Alissa. E perguntou se a gente faz isso regularmente. Você pode ir para o nosso canal do YouTube, se você está no YouTube. Nós temos vários vídeos das ferramentas de Access Consciousness e nós temos coisa ali também. E eu também poderia fazer algo assim, Graham, com diferentes países novamente. É muita diversão. Eu acho que uma das coisas que isso faz realmente é, sabe, empurrar aquelas barreiras e paredes que percebemos de separação. E não tem que ser. Isso cria o alcance energético de outras pessoas no mundo e tipo, ei, nós temos pessoas que estão em cobertura e outras pessoas que também desejam algo diferente. É maravilhoso. Muito obrigada por ser isso no mundo. Estou muito grato. Ah, de nada. Eu estou muito grata por todos vocês também. Além de grata. Obrigada, obrigada, obrigada. Como pode melhorar ainda mais e o que mais é verdadeiramente possível? Vamos terminar com a pergunta: o que podemos receber hoje que não estávamos dispostos a receber ontem? O universo nos mostra o que mais é possível. Obrigado. E se a sua diferença realmente for o presente de um futuro diferente? Obrigada por isso. Obrigada. Rapidinho, rapidinho. Por a próxima classe de negócio feito diferente em Budapeste em maio, ao vivo e online, por favor, venha. Confira. E também em julho vai ter outra classe de negócio feito diferente com o Simone, de outra maneira, como o Simone disse várias vezes, por favor, vá para o site de Access ou de Alegria dos Negócios e confira o que está acontecendo ao redor do mundo. Sim, pode ser uma inspiração. Obrigado. Porque você é diferente, Simone diz. Muito mesmo. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.